sob a proteção do único e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o cara, né? Morreu na cruz, venceu tudo, é Senhor no céu, na terra, embaixo da terra. Em nome dele, declaro aberta essa audiência pública para discutirmos sobre a insegurança no metrô na região metropolitana do Recife. E aqui para compor a mesa, já está presente aqui já a nossa Janice Oliveira, assessora do vereador Davi Muniz, ele que teve um compromisso partidário com a Nacional em outro estado e por questão dessa viagem ele não pôde então estar aqui nessa reunião de hoje, e o qual ficou muito sentido porque é um assunto de alta relevância para a cidade, para a metrópole de Recife, porque tem trazido um transtorno muito grande às estações inacabadas, a moradia para os usuários de entorpecentes, enfim, a insegurança para o próprio trabalhador que tem acontecido. E isso mais adiante o nosso Fred vai estar expondo com o seu grupo as dificuldades que os trabalhadores, a cidade tem passado com esse problema tão crucial que tem sido essa insegurança, não somente pelas que estão prontas, a demora, muitas das vezes, do transporte, muitos minutos que passam para chegar o transporte naquela linha, mas também as estações inacabadas. É um problema muito sério e que precisamos buscar dos responsáveis, seja do governo federal, seja do governo estadual ou do próprio município, buscar uma solução, porque quem cala consente. Se a gente não gritar, se não usarmos as ferramentas legais, nós estaremos então expondo a cidade a um horror, porque nós não encontramos uma outra palavra para colocar do que tem acontecido na nossa cidade, a não ser isso, porque principalmente quando ocorre de haver ali, realmente a pior coisa é, por exemplo, na Boa Vista. Você passa na Cruz da Boa Vista e pela manhã vê o pessoal saindo com os colchões. Os usuários de entorpecentes usando como sua moradia. Então sabemos que existe vários responsáveis, e usarmos então esse poder público para poder então trazermos ao nosso povo que tanto precisa. Eu falava há pouco com o pessoal da Folha de Pernambuco que o trabalhador brasileiro é um guerreiro. 4 da manhã, muitas das vezes, já está na parada de ônibus esperando o transporte, e muitas das vezes volta para casa às 10 da noite. E para fazer esse país avançar, não parar, esses trabalhadores são dignos de todo o nosso respeito e admiração, porque, de fato, o bom seria se tivesse um transporte que pudesse pegar cada trabalhador na porta da sua casa, fazer como o transporte especial de Suape ou da Fiat de Goiânia, que tem um transporte especial que vai buscar ali na porta de casa e levar. Enfim, nós precisamos, de fato, ver o que podemos fazer para termos uma cidade muito melhor. Mas agora eu deixo, então, essa reunião aberta e essa audiência, passo o comando para a assessora direta, a chefe de gabinete do nosso querido vereador Davi Muniz, por conta de eu ter uma reunião agora também em outro lugar. Não vou poder ficar aqui. Gostaria muito de ficar aqui, porque é um assunto muito salutar que vai, com certeza, levar aos nossos responsáveis, para que então possamos encontrar uma saída para esse grave problema na nossa cidade. Mas deixa aqui o nosso abraço a todos, um prazer de tê-los aqui nessa manhã. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe o nosso Recife. Um bom dia a todos. Com licença. Deus abençoe.
Bom dia a todos. Retomamos aqui a nossa audiência, né? Nossa fala aqui do vereador que presidiu fez a abertura, né, da nossa audiência. Eu acabei até de receber aqui um informativo, Fred, que a OAB vai mandar um representante, né? A gente vai ficar no aguardo dele, que é o Dr. Luiz Felipe Figueiredo. Então, como o vereador aqui já falou, o vereador teve essa viagem para ser feita, né? Ontem ele me ligou, já às 11 horas, pedindo para que a gente fizesse esse trabalho aqui, conduzisse isso aqui. Mas, na verdade, o condutor de tudo isso, né, que tem um conhecimento desse problema, é o Fred, né? Nós, claro, como usuários, nós passamos, né, pela dificuldade de hoje a gente ter um terminal, ter os terminais de ônibus aí em toda a cidade sem nenhuma utilidade. E as que tem, a gente tem a questão da insegurança. A gente sabe hoje que aumentou o número de assalto, né? E a gente hoje vive assim, aqueles terminais, eles são verdadeiros gaiola. Se chegar ali um assaltante e você não tem para onde correr, como correr, é todo mundo ali entregando o que tem, os seus pertences. Então, a dificuldade hoje que a gente vai ser discutida é isso aqui, né? Da questão da falta dessa condição de hoje entregar para a gente esses terminais de ônibus para a população, que hoje sofre, a gente sabe, que sofre com essa ausência, né, desses terminais, que tanto se prometeu, né, para que a gente hoje tivesse uma mobilidade melhor, que a gente tivesse hoje uma condição mais humana, né, de acolher os passageiros, né, com mais segurança, com mais proteção, e na verdade o que a gente vê não é isso. Então eu convido aqui o Frederico, que ele é o membro da Associação Nacional do Transportador e Usuários de Estradas, Rodovias e Ferrovias de Pernambuco. Pode? Bom dia. Primeiramente eu queria agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar hoje aqui com vocês mais uma vez fazendo esse debate. Quero agradecer ao vereador Davi Muniz, aqui em nome da chefe de gabinete dele, dona Janice, pela oportunidade que está nos dando mais uma vez de trazer um tema tão importante para a população quanto a mobilidade e o transporte público na nossa cidade. Eu estava vendo aqui as palavras, né, a falação dela, a falação do vereador Alfredo, e por mais que você não seja assim um usuário diário do transporte público, por mais que você não utilize cotidianamente o transporte público, mas você sabe, você sente, e toda a população sente os reflexos do transporte público e da mobilidade da nossa cidade. A mobilidade, assim como outros temas, como a saúde, como a educação, como a segurança, como a moradia, são temas que estão no dia a dia de todas as pessoas. Principalmente numa metrópole como é Recife, onde nós perdemos minutos, horas, dias, quando dá o somatório do tempo, presos nos engarrafamentos, né, amontoado dentro dos ônibus superlotados. A gente observa que é um tema que não apenas a associação a qual eu estou aqui representando tem como prioridade, mas muitas pessoas, muitos políticos acabam tendo que falar e saber e ter informações sobre esse tema na mobilidade, né? Como eu falei aqui, a mobilidade ela é um tema que está no dia a dia das pessoas, né? Os engarrafamentos hoje que a gente encontra na cidade de Recife, elas advêm da nossa falta de planejamento com mobilidade. Eu estava recentemente em Olinda fazendo uma discussão com um grupo lá a respeito desse tema,
E a gente começou a fazer uma avaliação de quando foi feito o planejamento do sistema viário de Recife e de Pernambuco. E todos os planejamentos, eles remontam ainda do período militar. Não fazendo uma apologia, mas os militares, eles planejavam as coisas a longo prazo. Os militares, eles tinham a preocupação de fazer um metrô, que naquela época era um sistema de transporte muito avançado para a realidade da sociedade naquele período. Fizeram plataformas enormes, compraram carros caríssimos, e hoje a gente vê que se não tivessem feito isso, a gente teria um metrô, um sistema de transporte metroviário muito pior do que a gente tem. Então, eles planejaram para 20, 30 anos. A gente vê a Agamenon Magalhães com aquela quantidade enorme de faixas nos dois sentidos. Foi também um planejamento feito ainda no período militar, mas parece que acabou por aí. O planejamento hoje de transporte público, mobilidade na nossa cidade é pensada para se concretizar em 6 meses, em 2 anos, em 3 anos, e a gente fica, na verdade, refém de um planejamento que realmente atenda às nossas necessidades. Foi assim agora o nosso sistema de BRT, e na implantação do BRT foi pensado para a Copa do Mundo. Foi um sistema que foi elaborado para realmente funcionar dentro de uma capacidade que hoje já não comportaria aquilo que foi pensado, ou seja, é um sistema que já nasceu, de certa forma, no seu limite. É um sistema que a gente sabe que não é um sistema de BRT com todas as suas características. Infelizmente, a gente não tem hoje um BRT, a gente tem um arrumadinho com BRT. A gente não tem a característica da via segregada, que é muito importante e é o que dá o nome de BRT. É a segregação da via para o transporte rápido, o transporte que não fica parado no trânsito, que não fica parado no engarrafamento, que na verdade é um fura-fila. O trânsito é engarrafado e o BRT passa ao lado. Vou te pedir só um pouquinho. Pois não. Eu quero aqui apresentar aqui o senhor Dr. André Melibeu, que é o diretor de operações da CTM. Gostaria de convidá-lo para participar aqui da nossa mesa. Bom, continuando, agradecendo a presença do representante do CTN. CTN é? Consórcio Grande Recife, certo. Obrigado pela vinda. Estamos falando aqui da questão da mobilidade e da sua importância na nossa vida, Hoje a gente não vê um sistema de mobilidade bem planejado na nossa cidade. Infelizmente, a gente não pensa a cidade para daqui a 50, 100 anos, para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos. As coisas são pensadas como se pensa na próxima eleição. Infelizmente, a gente tem um sistema de BRT que era para estar pronto para servir a Copa do Mundo, que era para estar servindo a população hoje de maneira já integral, que era para estar hoje em pleno funcionamento. E o que é pior, assim, não é a questão da crise apenas que afeta isso, mas é a falta, talvez assim, de um compromisso e de uma vontade política de fazer. Hoje a gente tem 2 terminais, o Perimetral 3 e o Perimetral 4, no eixo leste-oeste do BRT. 2 terminais importantes para o sistema, para que o sistema funcione perfeitamente. Terminais semi-acabados, semi-prontos, que hoje a gente observa que houve uma degradação. Os terminais já apresentam algumas rachaduras na sua estrutura. O terminal da Perimetral 3, a gente foi lá recentemente, o segurança informou que o pessoal tinha entrado lá e levado as telhas. A gente vê o Perimetral 4, também as margens da BR-101, em sua
conclusão, com sua conclusão já próxima, mas também que está abandonado, o mato tomando conta, as pessoas invadindo. E assim, a gente acredita que basta um pouco de vontade de fazer, né? A gente vê a estação da Madalena, ali, um bairro nobre, é um bairro onde aquela estação favoreceria a mobilidade de diversas pessoas deixariam o carro em casa para utilizar o BRT se aquela estação estivesse pronta, se o BRT realmente se propusesse a fazer aquilo que ele foi proposto. A gente vê a Conde da Boa Vista com as suas paradas todas lacradas e infelizmente lixo se acumulando, pessoas fazendo uso da estação para outras finalidades, e a gente não vê na verdade vontade de se fazer. Recentemente a gente soube que inclusive uma empresa se propôs a terminar o terminal, a terminar a conclusão da obra, e por algum entrave jurídico, legal, não sei bem como, talvez o representante do Grande Recife possa explicar melhor, essa obra não foi para frente. E a gente viu e observou que existe uma dificuldade para se tratar de mobilidade. Eu não sei quem são hoje os representantes desse Estado, seja prefeitos, seja vereadores, deputados, secretários, que utilizam o transporte público. Mas eu tenho certeza que se alguém ou algum deles utilizar o transporte público, a gente não estaria nessa situação que a gente se encontra hoje, né? Até porque hoje talvez a grande pedra no sapato do usuário seja a questão que afeta diretamente a vida deles, a nossa vida, que é a questão da segurança, né? Nós já passamos aí mais de 1000 casos de assaltos a coletivos só este ano. A gente anda no transporte público, pode ser de manhã, de tarde ou de noite, com um sentimento de pânico, a qualquer momento podendo ser alvo de um assalto, colocado uma arma na nossa cabeça, ou até mesmo agora como o pessoal tá assaltando até com facão, né? Ou seja, essa não é uma crise apenas econômica e financeira, mas é uma crise das nossas instituições. É uma crise que não afeta somente a população de baixa renda, não é uma crise que afeta somente os cofres públicos, mas é uma crise representativa, na medida que existem medidas e soluções que não demandam de dinheiro para serem implementadas. Porque sempre o gestor ele fala que falta dinheiro, que falta recurso, que falta isso, que falta aquilo. Mas na verdade, quando a gente se determina a resolver uma situação, não apenas a gente encontra soluções financeiras, mas encontra soluções que realmente alterem a situação. Uma delas, que a gente inclusive traz como sugestão e foi implantada lá em Belém do Pará, é a questão dos pelotões e do policiamento específico para o transporte público e para os coletivos. A gente acredita que é um modelo que realmente pode funcionar, na vista em que você teria integrado a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Ferroviária Federal, né, dentro dos terminais, com algumas cabines, alguns locais. Os terminais hoje têm diversas salas vazias que poderiam ser utilizadas para um serviço como esse. Pelotões e assim, carros específicos para se fazer esse patrulhamento nas vias e nos horários que a gente sabe que existe o assalto. Um amigo meu foi roubado 3 vezes já no mesmo local, ali na Cabanga, voltando para casa à noite no mesmo horário. Então a gente sabe, inclusive eu já conversei com vários motoristas, vários cobradores, eles sabem quem são as pessoas que praticam assalto. Ontem mesmo uma cobradora foi agredida porque não tinha dinheiro na... Eu quero registrar a presença do Dr. Luiz Felipe Figueiredo, que veio representando aqui a OAB. Eu convido a compor aqui a nossa mesa. À vontade. Esse caso que aconteceu ontem, a cobradora ela foi agredida dentro do coletivo.
Na reportagem fala que o motorista já conhece o casal que fez isso, né? A menina que entra para vender pipoca e ele que entra para pedir dinheiro lá. E nesse dia assaltaram, como era muito cedo, era 5 horas da manhã, não tinha ainda renda na gaveta do cobrador, aí eles agrediram a moça. Então a gente acredita que uma medida pontual, mas uma medida efetiva, que coíba e que intimide o marginal, o criminoso, pode diminuir o número de ocorrências, diminuir o número de assaltos, de ocorrências dentro dos coletivos. Acredito também que outras cidades já pensaram isso, eu não sei por que Recife não pensa, não implementa, é a questão do incentivo ao uso do vale eletrônico. Porque hoje você é desincentivado a usar o vale eletrônico. Você, na verdade, você está sendo obrigado a usar o vale eletrônico. Na medida em que você tira o cobrador, e só vai lhe restar a opção de pagar com o vale eletrônico. Em outras cidades, o que acontece é o contrário. Você vai atrás do vale eletrônico porque você vê um benefício naquilo. Você compra antecipadamente a passagem e você tem um desconto de 5, 10, 20 centavos em cada passagem comprada antecipadamente. Você pagando no VEM, você paga mais barato. Você não paga a tarifa cheia. Você tem um desconto. Né? Aqui, além de você ter que pagar o cartão, ter o desconforto de procurar um terminal ou um local para recarregar, você ainda paga igualmente. Então, não tem vantagem nenhuma. Nenhuma, zero. A vantagem de usar o vale eletrônico hoje em Recife é zero. Me desculpe dizer, mas eu não vejo. Se alguém puder dizer qual é a vantagem de usar o vale eletrônico no Recife hoje é essa. Eu gostaria de saber. Eu não conheço qual é a vantagem de usar o vale eletrônico no Recife. Pelo contrário, se você usar no domingo, você paga a passagem inteira. Se você pagar no dinheiro, você paga a passagem meia. Eu não sei que sistema é esse. Aí nos obrigam, enquanto usuário, de usar o VEM na medida que tiram o cobrador. Né? Então, assim, eu gostaria de saber qual é o planejamento disso. Isso é planejado para quem? É planejado para favorecer a quem? Porque ao usuário não é. Sinto dizer, mas ao usuário não é. Todo ano nós temos o aumento das tarifas. As tarifas são aumentadas, a gente não sabe nem tem acesso a onde são investidos esses valores, de que forma isso é feito. A tabela é apresentada num conselho, dentro de 4 paredes, e ninguém sai com a cópia para depois mostrar para a população, para dizer como é que é feito isso. A gente hoje vê aí os cobradores sendo tirados das suas funções, estão dizendo que estão colocando em outro lugar. Eu já sei já tenho informação de que não é bem assim a história. Né? Tenho diversos amigos, diversas empresas. Tem aqui Jailson também, que tem muito contato, tem muito conhecimento, é um blogueiro, é um busólogo, que faz um grande serviço aí transmitir essas informações através do seu blog. E eu gostaria de saber, para quem é feito o planejamento do transporte público no Recife? A gente vê a situação hoje também, falando do BRT. Ontem mesmo eu peguei o BRT do túnel da Abolição para o Derby. Às 6 horas da noite eu gastei meia hora. Meia hora. Só naquele percurso ali da praça do Clube Internacional. Então a gente precisa colocar uma prioridade aqui nessa cidade. A implantação de faixas azuis, exclusividade para ônibus, isso é uma coisa que já deveria ter acontecido há muito tempo, meu amigo. Não tem hoje como a gente suportar ônibus e carro comum numa mesma via, dividindo ela desproporcionalmente. Um carro comum, ele transporta uma pessoa. O ônibus, ele transporta dezenas, centenas de pessoas, como o BRT. Então tem que se dar prioridade ao ônibus. O cara que tem o carro, parabéns, mas você tem que utilizar o carro sabendo que quem tem mais direito e quem tem preferência é o usuário do ônibus. Então, implantar faixa exclusiva de ônibus não é favor. Isso é um dever, isso é um direito que nós como cidadãos temos. A gente tem que desestimular o uso do transporte individual. E como é que se desestimula o transporte individual? É concedendo benefícios para que o cara utilize o transporte público.
E como é que se dá esse benefício? É permitindo que ele se locomova de maneira mais rápida. É que ele se locomova de maneira eficaz, de maneira mais barata, como é o transporte público. Então, esses são questionamentos que a nossa associação recebe, são pedidos que a gente recebe através do nosso site, do nosso Facebook, as pessoas na rua quando nos encontram, e que ainda bem que eu estou tendo a oportunidade aqui de estar debatendo com os gestores aqui essa situação. Outra situação que a gente vem batendo aí e tem sido alvo, inclusive, de um abaixo-assinado que nós vemos fazendo, é a questão da Conta Boa Vista. Né? O BRT hoje, ele não é BRT, a gente sabe disso, não é BRT, e as pessoas, elas, quando vêm da Caxangá, ou elas descem no Derby ou descem na Guararapes. E muitas vezes tem que fazer uso da Boa Vista, das lojas, do comércio da Boa Vista, das faculdades da Boa Vista, e tem que se deslocar um trajeto grande, que é um trajeto de mais de 1 quilômetro, a pé, enquanto que o BRT ele passa por aquela via. Então a gente acredita que não é nesse planejamento que interessa a cidade. A gente está fazendo um abaixo-assinado para que se coloque uma catraca no BRT, pelo menos no BRT que desce da Terminal Integrada da Caxangá, para que a gente possa utilizar as paradas comuns da Boa Vista. Já botaram catraca num BRT que faz a linha Tancredo Neves Macaxeira. Já botaram catraca num BRT que faz a linha 040, que é CDU, Cidade Universitária, Boa Viagem, Caxangá. Botaram porque beneficia a empresa de ônibus. E para beneficiar o usuário, por que não bota? Porque essa conversa de que vai descaracterizar o BRT já está descaracterizado há muito tempo. O BRT não é BRT, a gente sabe muito bem disso. Agora, quando é para botar BRT que favorece a uma determinada categoria, uma determinada classe, se coloca, se descaracteriza. Agora, para botar uma catraca para favorecer a população, aí há milhares de empecilhos. Então, a gente tem que saber a quem interessa esse planejamento. Ao usuário não está interessando. O usuário não está interessando no planejamento de segurança que está sendo feito. Eu fui parado ali no Vila Dois Carneiros um dia desse à tarde, vindo da minha casa para cá para o centro. Fomos revistados e tinha dois policiais revistando a gente e 3 policiais lá embaixo fazendo anotação. É para gerar dados, É para gerar dados. Eu digo a hora que o ônibus vai ser assaltado ali. Ele é assaltado ali entre 9 e 10 da noite, debaixo do Cabanga. Pode ir para lá, todo dia fazer uma campana. Ou então, melhor, bota 2 policiais civis apaisando nesse ônibus. Porque aí o criminoso ele perde o efeito surpresa. E ele é que tem a surpresa de ter um policial dentro do ônibus. Vamos fazer a segurança pública, vamos falar de segurança pública, vamos falar de resolver o problema. Porque a população quer que se resolva o problema. Essa audiência aqui é para a gente resolver o problema. Desculpa a gente ver todo dia no jornal. Que estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, mas cadê? Cadê? Hoje, pode abrir o jornal aí que tem ônibus assaltado. E pode ter certeza que não é em Lia que nunca foi assaltada, não. Pode ter certeza que é na mesma linha, é no mesmo lugar e é o mesmo criminoso. Então, o que é que está se esperando mais? Eu vim aqui ao final do ano passado para falar da insegurança no metrô. E nesse debate eu disse, vai acabar morrendo um pai de família pela negligência de vocês dentro do metrô. E agora eu digo mesmo, se não for feita alguma coisa, vai acabar morrendo um pai de família dentro de um ônibus e a culpa vai ser de vocês. E você pode até não responder legalmente, mas você sabe que poderia ter feito alguma coisa para impedir isso. Nós, enquanto associação, nós estamos fazendo. Nós estamos aqui, estamos propondo o debate, estamos propondo a solução, estamos entregando solução, estamos dando de graça, não estamos dando no guia eleitoral, não. Está aqui, está de graça. Pesquisa, implementa, técnico à vontade, os órgãos têm. Para melhorar e ampliar. Agora falta o que mais? Só o resto, só falta vontade. Me desculpe dizer, mas se for para vir aqui para dizer as mesmas coisas que diz no jornal, não precisava ter vindo, não.
Eu gostaria que falasse aqui alguma solução, pelo menos para a insegurança no transporte público. Gostaria de agradecer o tempo, a paciência e passar para a Janice para que ela possa dar continuidade à audiência. Antes de dar prosseguimento, eu quero só registrar a presença e convidar para participar da mesa o senhor João Técio, representando o presidente da Urbana. Dando prosseguimento à nossa fala aqui, vou passar a palavra para o senhor André, doutor André Melibeu, né? Isso, Melibeu. Isso. É o diretor de operações do Consórcio Grande Recife. Bom dia a todos. Bom dia aqui à mesa, que está aqui presente, o João Técio, o Frederico e o nosso colega da UAB, que o nome eu não consegui registrar, Luiz Felipe. Na realidade, nós fomos convidados para uma audiência que ela era muito focada, pelo menos no convite, com relação aos terminais, os terminais integrados às estações do metrô que estariam inacabados com relação à insegurança desses terminais. Bom, na realidade, hoje a gente não tem mais nenhum terminal que seja integrado ao metrô que esteja inacabado ou não esteja em operação. Nós já colocamos em operação os últimos 3 terminais, que seriam Cosme e Damião, que está em operação, o terminal de Prazeres e a reforma e ampliação do terminal de Joana Bezerra, que foi um terminal que eu acho que é emblemático para quem usa o transporte público na região metropolitana. Eu sou de origem do metrô, sou metroviário, estou hoje cedido há 5 anos ao Consórcio Grande Recife, onde tive a possibilidade de trabalhar na área de planejamento e estou agora na área de operações. E o que eu posso colocar para vocês, assim, falando um pouco do tema, de uma forma bem ampla, é que a gente teve um grande avanço nos últimos anos. É inegável o que foi feito em termos de sistema de transporte público nos últimos anos. A gente inicia com a Prefeitura do Recife, com a implantação de faixas azuis, onde houve um ganho significativo e expressivo para o usuário do transporte público. Especificamente na Mascarenhas de Moraes, que a gente teve um ganho muito grande, na Domingos Ferreira e na Conselheira Aguiar. Esses aí a gente consegue expressar isso, onde a gente teve um ganho de velocidade de mais de 30%, propiciando com isso o cumprimento das viagens, que é um dos grandes problemas que a gente tem, um dos grandes entraves para o sistema de transporte público. A gente não pode falar em melhoria do transporte público se a gente não conseguir dar velocidade ao sistema de transporte público. Eu concordo com o Frederico com relação à priorização do transporte público. Então a gente diz assim, todo mundo diz que é prioritário, mas o que é feito para que isso de fato ocorra? Então a gente tem que buscar um pouco a história e ver o que aconteceu ao longo dos últimos anos. A Prefeitura implantou mais de 40 quilômetros de faixas. O Estado também aí na implantação dos corredores de BRT. Esses corredores de BRT eles não estão concluídos, todos sabem disso. Quem usa o transporte público sabe disso, que o corredor não está ainda na sua essência, que seria de fato 100% segregado, onde só circulasse naquele corredor veículos tipo BRT, e que não houvesse, como a gente acontece hoje, a gente tem ainda trechos ainda bastante extensos e outros menores, mas que impactam significativamente na velocidade do sistema de BRT. Mas, de fato, a gente conseguiu, com isso, são 2 corredores, altos investimentos superiores a 200 milhões de reais, onde foram adquiridos 200 veículos tipo BRT, que estão em operação hoje, operando como BRT. Nós temos hoje 77 operando no corredor Norte-Sul e 65 no corredor Leste-Oeste. São veículos climatizados, são veículos com suspensão a ar, são veículos com câmbio automático. Então, houve um ganho significativo para os usuários do sistema e houve um ganho de velocidade, embora não tenha sido aquilo que a gente planejou. Mas a gente tem a certeza e a convicção que isso vai ocorrer em um momento. A semente, ou seja, foi implantada, o corredor ele foi planejado para ser para circular, para operar 100%
em faixa segregada. A gente não tem isso, a Cabugá está aí. É um exemplo extremamente também muito importante, porque hoje a gente tem uma velocidade na Cabugá de apenas 8 km por hora, quando o que a gente planejou para o corredor norte-sul foi uma velocidade em torno de 26 km por hora, velocidade bastante assim, razoável, quando hoje a gente tem um sistema de transporte da gente operando com uma velocidade inferior a 12 km por hora, uma forma de uma média em geral. Então, o que a gente pode dizer assim? Então, nós temos hoje 24 terminais integrados já em operação, que atende aí aproximadamente 1.200.000 usuários dia através desses terminais. Isso propicia um ganho muito grande em relação ao ganho econômico, onde você paga apenas uma passagem e pode circular por toda a região metropolitana, são 14 municípios. Isso trouxe para o usuário a possibilidade dele poder ter uma inclusão social maior, ou seja, quem mora no Cabo e vem trabalhar em Recife, ele pode vir em Recife, ou em Jaboatão, enfim, ou em Igaraçu, Itamaracá, e queira trabalhar em Recife, vai pagar apenas uma passagem e vai poder se deslocar por toda a região metropolitana. Isso é um ganho muito grande. Para alguns, isso às vezes é até uma situação que quem pode pagar diz, não, você pode pagar, eu queria minha linha direta. Mas tem muita gente que não pode pagar as duas passagens e na hora de uma entrevista para emprego, você é preterido numa entrevista para emprego, numa vaga de emprego, porque mora muito longe. E nós que trabalhamos no consórcio, nós sabemos disso. Algumas grandes empresas que empregam maciçamente, elas, de fato, elas fazem a seleção. Um dos pontos é você não pagar duas passagens. Mesmo que mora em Recife, ele quer que você pague apenas uma passagem, porque no custo dele isso é importante, você pagar apenas um vale transporte tipo A. Então, eu estou falando assim de uma forma muito mais ampla, mas assim, eu não vou rebater aqui o que o Frederico colocou, eu vou fazer apenas essas colocações. O que houve de ganho para a gente, efetivo, para a população. Falta muito ainda. O sistema de transporte público ele precisa melhorar muito. Mas eu vou focar sempre que sem velocidade e sem faixas segregadas, isso não vai ocorrer. A gente pode botar aqui um veículo com ar-condicionado, servindo cafezinho, mas o cara vai levar as mesmas 2 horas que ele leva para sair do terminal da Macaxeira e chegar ao centro da cidade. Ele vai levar, ou seja, para ele não adianta servir isso, ele vai ter um conforto, mas cada vez ele tem que sair mais cedo de casa, porque ele não consegue chegar no seu horário, porque ele não tem a previsibilidade. O que se pretende com o transporte público? É o ponto básico, é que ele tenha rapidez. Esse é o ponto básico, rapidez. O conforto e a segurança, que é um ponto também aqui que foi levantado, que ele é extremamente importante, que vem se trabalhando, a Polícia Militar vem fazendo operações, ou seja, houve um aumento significativo no número de assaltos a ônibus, isso é um fato, ninguém aqui vai dizer que não houve, mas está havendo uma ação efetiva. Quando eu digo efetiva, é porque está na rua. Não é simplesmente que vai fazer. Está na rua a operação de combate a roubos e assaltos a transportes coletivos. Isso é um fato. E que essa ação já tem resultados que não são ainda, já são resultados medidos. Vamos lá, vamos para as medições. Medidos. Já houve uma redução no número de assaltos a ônibus em relação aos últimos meses. E por que houve isso? Porque houve uma ação efetiva da Polícia Militar nesse combate. Nos terminais integrados, de uma forma geral, a gente tem hoje, em 10 terminais integrados, nós temos a presença da Polícia Militar no horário das 6 às 22. São duplas que ficam nos terminais integrados. Além disso, a gente tem também, nos horários de pico, uma guarnição da Polícia Militar nos terminais que são mais críticos para a gente, do ponto de vista de segurança. Esses terminais onde a gente identificava que haviam muitos roubos e assaltos. Joana Bezerra era um deles. Hoje a gente, com o novo terminal de Joana Bezerra, a gente conseguiu com isso, a gente zerou o que a gente tinha em Joana Bezerra de assaltos e roubos. Mas em alguns outros terminais a gente ainda tem. Então a gente tem o apoio da Polícia Militar para que possa nos dar esse auxílio e que possa nos dar esse respaldo, principalmente à população, onde a gente tem em alguns terminais
mais de 60 mil usuários dia, números também muito altos, ou seja, também muito expressivos, e que circulam diariamente no terminal integrado. Então a gente sabe que precisa de uma ação também do Estado nesse sentido. Mas em todos os terminais nós temos seguranças privadas. Ou seja, o terminal de Joana Bezerra são 7 seguranças privados, trabalhando no horário das 4 da manhã às 23h30. 7. E com isso a gente tenta inibir e coibir um pouco. Também, além de tudo, o comércio ambulante, que é um dos focos de entrada nos terminais integrados, e que traz um transtorno muito grande. Não é só o simples fato de vender, é o fato de vender e comercializar e atrair para dentro do terminal algumas situações que não são boas, nem para os usuários, nem para ninguém. Rapidamente aqui, só o que eu consegui registrar, tá certo? Vou falar um pouco aqui, Conde da Boa Vista. O colega falou aí que os BRTs estão operando em outras linhas. Não são BRTs. São veículos que foram adquiridos para operar nos corredores de BRT. Os corredores não estão prontos. E havia, por parte do Estado, que pagar esses veículos parados. Então, foi uma decisão que foi tomada, foi colocar em operação, nas linhas 040, na linha 060, esses veículos que deverão operar no futuro, quando a gente tiver com o TI da terceira perimetral, o TI da quarta perimetral funcionando, a gente vai deslocar esses carros para operar o BRT. Eles não operam linha de BRT, eles operam linhas que são linhas de sistema convencional, e para que o veículo não ficasse parado, o veículo está se estragando de uma forma geral, ele está se depreciando, e a população sem usufruir do serviço desse veículo. Então foi muito mais uma decisão, foi uma decisão do Estado do que uma decisão da empresa. Porque o Estado estava pagando pelo veículo parado. A empresa, no caso a CRT, ela não recebe, ela recebe por passageiro pagante. Um veículo mais caro aquele, mas o veículo ia ser remunerado pelo Estado, a depreciação dele. Então foi uma decisão que foi tomada em benefício do usuário e não em benefício do empresário. E, logicamente, o veículo que está operando lá, ele está operando como articulado com ar-condicionado. Embora seja um BRT, ele tem um custo menor. Então, na planilha tarifária, o custo desse veículo não é o custo de um BRT, é o custo de um articulado com ar-condicionado. Com relação aí, voltando um pouco à Conde da Boa Vista, já se tem um projeto aí de 2 estações que serão construídas na Conde da Boa Vista. A gente espera que essas obras se iniciem o mais breve possível. A gente acredita que até setembro essa obra vai ser iniciada. Serão 2 estações nos modelos que estão hoje implantados no corredor norte, sul e leste-oeste. A gente viu que, infelizmente, não era possível construir mais estações, não havia espaço suficiente, mas isso vai dar um ganho muito grande para evitar com que o usuário que saia do derby tenha como desejo o meio da Conde da Boa Vista, porque a gente tem que considerar dessa forma. A extensão é 1.800 metros entre a Conde da Boa Vista, entre a Praça do Derby e a Guararapes. Se você coloca 2 estações, você vai reduzir isso, o usuário vai andar algo em torno, no máximo, em torno de 400 metros, quando a gente tiver com essas 2 estações. Até 500 metros tem uma estação, entre uma estação e outra, porque ou ele se desloca para um lado ou se desloca para o outro. Então, no final, eu não preciso ter um deslocamento entre estação menor que isso. Então, a gente acredita que com isso, a gente vai atender esse anseio, esse desejo que nós temos também. Porque com isso a gente vai ter mais usuários sendo transportados, a gente vai ter como reduzir linhas na Conde da Boa Vista, porque hoje a gente não reduz, porque evita com que o usuário tenha que se deslocar. Então, logicamente, o usuário do BRT ele não tem opção, mas os usuários das linhas convencionais sim o tem. E ele pode utilizar uma linha convencional e descer na Conde da Boa Vista. Então a gente espera que, com essa construção, nós temos certeza e convicção que a gente vai fazer com que haja uma atração maior para o sistema de BRT. Foi um sistema que foi dimensionado para grande capacidade, e ele tem capacidade hoje, ele tem ociosidade, eu tenho um veículo que poderia estar colocado em operação, mas não coloca porque a gente não está com os terminais, os terminais da terceira e quarta não estão concluídos. Bom, eu só queria, assim, fechando também, a questão da planilha tarifária, ela é pública, tá certo? O pessoal do Conselho aí requereu as planilhas tarifárias, como é que ela é composta a planilha tarifária,
Então isso aí é público, não é uma coisa, não é uma caixa preta, está disponível no consórcio e está disponível para quem quiser a planilha, ela requisita a planilha e tem acesso. Todos os conselheiros tiveram acesso à planilha e não houve por parte dos conselheiros algum tipo de questionamento com relação à planilha em si. Se a planilha, vamos lá, a planilha está superfaturada, ele tem que, enfim, gente, é muito simples. A planilha que é feita, ela é feita com base na planilha que é feita no Brasil todo. É uma planilha que foi de origem do GIPOT ainda e que foi só aperfeiçoada, mas ela é usada nacionalmente, tá certo? Os nossos custos são apurados mensalmente. Todos os custos inerentes ao serviço de transporte são apurados. As notas fiscais são encaminhadas para o consórcio. Enfim, a gente tenta aí, ela é transparente da forma que as pessoas podem ter acesso e questioná-la se quiser. Bom, era isso que eu queria colocar para vocês de início. Eu fico à disposição para qualquer questionamento que eu possa tentar responder. Muito obrigada pela sua palavra. Eu passo então para o Dr. João Tércio, que está representando o presidente da Urbana. Bom dia a todos. O presidente pede desculpa por não ter poder comparecer e por o compromisso já agendado anteriormente, mas a gente vem atender aqui na medida do possível o que for necessário. Para eu falar agora, depois que o doutor André falou, ele disse tudo, não deixou nada para eu dizer. Então, realmente não tem muita coisa a acrescentar. Eu apenas ressaltaria que o planejamento desse sistema integrado, isso é um planejamento antigo, de muito tempo, e que vem sendo implantado paulatinamente, vem caminhado e tem evoluído. E o sistema hoje, se você for observar como ele está hoje em relação a como era nos anos 80 ou 90 mesmo, ele evoluiu muito, tá certo? E como o próprio doutor André disse, tem muita coisa para fazer ainda? Tem, realmente tem. Mas essa é por conta dessa velocidade de implantação. Uma coisa que não caminhou paralelamente seria os corredores. A prioridade para o transporte coletivo nos corredores, na ligação entre terminais e com o próprio centro da cidade. Isso é que não evoluiu adequadamente. Mas que nessa nova administração da prefeitura, ela tem tentado e tem feito a implantação das faixas azuis, que tem melhorado muito a velocidade dos ônibus nesses trechos. Agora, os gargalos que impedem que os ônibus circulem numa velocidade maior, ele não está também somente nesses corredores. Você tem muito local por aí onde a velocidade beira 1 km, 2 km por hora. São trechos curtos, naturalmente, mas que num trecho de 1 km, 2 km, o ônibus perde 15 minutos, 20 minutos, e isso, 15 minutos, 20 minutos numa viagem de 60 minutos, representa um tempo grande, entendeu? E isso tem atrapalhado a velocidade dos ônibus, como ele ressaltou, que a velocidade dos ônibus aí está a 12, 13 km por hora. Mas os corredores também já evoluiu significativamente com essas faixas azuis. Tem muito ainda para fazer, com certeza. E também, no que se refere às empresas de ônibus, a gente cumpre o que o órgão gestor manda, né? Ele manda e a gente obedece. E isso aí a gente não pode, eu não chego e coloco um ônibus onde eu quero, nem na hora que quero, nem o tipo de ônibus que for. Isso é regulamentado pelo órgão gestor. E como ele disse, acompanhado por uma planilha, e tudo aí funciona. Então as empresas não têm muito o que fazer, fora do que está programado. Não tem muito não tem nada a fazer, tá certo? Nessa questão de assalto, a gente tinha, lá pelo ano 2007, 2008, a gente tinha uma faixa aí de 1.700, 1.800 assaltos por mês, tá certo? E por iniciativa das empresas, junto com o órgão gestor, a gente colocou câmera em todos os ônibus, e esses assaltos foram reduzidos só com a colocação das câmeras para 600, 700 assaltos por mês, tá certo? Foi uma redução significativa. Assim de um ano para o outro, enquanto se implantou as câmeras. A tecnologia evoluiu, o órgão gestor está exigindo hoje que coloque melhores câmeras, tá certo? E isso certamente vai facilitar também o trabalho da polícia. Então, acredito que isso também deve melhorar. Bom, é isso que eu tinha a dizer a princípio, depois da fala do Dr. André, realmente. Por fim, vamos aqui ouvir o nosso representante aqui da OAB, Dr. Luiz Felipe,
o que ele tem a nos falar sobre isso. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome da OAB, eu como vice-presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, gostaria de agradecer o convite. Sempre que for para discutir, fomentar a sociedade, lutar pelos seus direitos, a OAB faz questão de estar presente. Eu escuto as palavras de todos vocês e, analisando a competência própria do Recife para discutir mobilidade, eu acho que a gente tem que ir para o que é que tem sido feito pelo município para melhorar a mobilidade urbana aqui no Recife. Em 2012 foi publicada a Lei de Mobilidade Urbana, onde obrigava que todos os municípios do país com população acima de 20 mil habitantes elaborassem seus planos de mobilidade urbana. Recife está um pouco atrasado em relação a isso. Recife, o prazo era até 2015 para que pudesse gozar de eventuais benefícios federais. E Recife não cumpriu o prazo, mas o Instituto Palácio de Silveira, junto com o secretário de Planejamento aqui, Dr. Sidney Schreider, eles elaboraram um plano. O plano está em fase final, muito provavelmente no próximo semestre deve estar sendo submetido a essa casa, o plano. A OAB agora, no dia 15 de junho, fez uma oficina para que fosse apresentado o plano. E vai muito pela linha do que deve ser pensado para o futuro da cidade. Eu acho que a gente está falando aqui muito sobre ônibus, sobre questão de transporte coletivo, só que a ordem tem que vir primeiramente dos pedestres. E esse é o objetivo trazido pelo plano que nos foi apresentado, nos foi submetido. O estudo visa priorizar as grandes passarelas, mas não na linha do como era, por exemplo, a Rua Nova antigamente aqui em Recife, mas como é feito em Santiago, como é feito no Centro Histórico de Oxford, na Inglaterra. A ideia é você aumentar o tamanho das passarelas, das calçadas e assim ter mais corredores. E sempre assim, priorizando primeiro o pedestre, depois a bicicleta, depois o ônibus e por fim os carros. O plano vai muito na linha do que foi discutido aqui. E eu acho que o principal avanço que o município de Recife tem a tentar traçar é fazer a aprovação desse plano. Esse plano, muito provavelmente, será submetido, está em fase final dos últimos estudos. Deve estar sendo apresentado essa casa para aprovação no segundo semestre. E, naturalmente, é uma evolução paulatina, porque parte também da educação do cidadão. Mas um avanço é que esse plano já está pronto. Então, assim, já está em fase final dos estudos e, sendo aplicado, tem tudo para favorecer o cidadão. A gente vai muito por essa linha. Muito obrigada, doutor Luiz, pelas suas palavras, né? Por esse... vamos aguardar, né, esse projeto chegar aqui à muito casa. bom, no segundo semestre. E quero passar a palavra para quem quer fazer alguma pergunta, para o pessoal que está aqui. Se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aqui, é um dos nossos convidados. Pois não. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cirano. Veja só, essa história do BRT. Tivemos o terminal da Caxangá, do Getúlio Vargas, sem ser concluído. Temos algumas estações sem conclusão. Né? Na verdade, o projeto falhou. Né? Fazem 3 anos que já devia ter funcionando e nada. Eu sou um crítico do sistema, até mesmo porque ele não cumpre com uma das principais propostas, que é tirar o carro da rua. As pessoas abandonarem seu carro para usar o sistema de transporte público e passageiro. Porque, infelizmente, pessoal, ônibus foi feito para pobre. A verdade é essa. Ônibus, não. Caminhão encarroçado. Isso não é ônibus, né? A gente tem que botar a definição como deve ser. Você pegou um chassi de caminhão e colocou, com exceção dos BRTs, claro que são ônibus, né? Tá certo? É preciso a gente entender isso. Não cumpre o papel dele. Não cumpre. Passados 3 anos, há um ano, tivemos um debate, né? Eu, André e Oswaldo. Em agosto, vamos resolver o problema da Buscabugar. Eu não apostei com o André. Porque se eu tivesse apostado, eu tinha ganho. Duvido comprar uma briga com o usuário
de carro. Duvido. Não compra. Como não comprou. Estamos já em agosto de 2016 e está lá do mesmo jeito. A Cabo Gá. Aquela briga ali meia louca entre o transporte público e o carro. Tá? Eu acho que, infelizmente, é preciso rever esse projeto. Que, aliás, não é nem nosso, né? Mas a de Convic foi empurrado de goela abaixo pelo Jaime Lerner, né? Que eu já tinha desconfiança disso, mas palavras do doutor Fernando Bandeira, ele disse isso no debate público, está gravado lá, foi uma proposta trazida pelo Jaime Lerner para cá. O governador, o santo, aceitou e bancou. Tá aí a coisa. E aí a gente está com um pepino para tentar resolver. Eu não queria estar na pele do pessoal do Grande Recife. Primeiro, só tem gestão sobre o serviço, né? Mas a obra está no outro canto. Tá certo? São questões que têm que ser colocadas. São questões que têm que ser colocadas. Com relação à segurança, isso aí eu não entro no mérito, porque realmente o negócio envolve outras questões, como foi colocado aí, né? O terminal de Joana Bezerra realmente melhorou. Dá mais segurança hoje a usar o terminal, viu, André? Isso é verdade. Eu sou useiro e vezeiro daquele terminal. Tive a experiência meio negativa, de uma tentativa de assalto, não minha, mas do grupo lá. Tá? Mas tudo bem, eu acho que realmente são questões colocadas aí que precisam ser debatidas e aprofundadas. Isso aí deixa claro, bicho. O modelo faliu. Tá? A gente não vai resolver com isso. Tem que ser ousado, não tem que ser tacanho. Por exemplo, solução tem, claro que tem. Mas quer tirar o usuário do carro? Vamos botar VLT? Mas o custo, com a pinóia, a gente está pagando muito mais caro pelas deseconomias geradas. Trânsito, poluição, aquecimento, pontos de calor na cidade. Como é que vamos fazer essa discussão, pessoal? Estamos pagando muito mais caro com esses paliativos aí que não vai resolver. Vamos fazer um debate público, vamos lá, seriamente, a coisa. Aí vão dizer, não, o BRT é usado no mundo todo. O Brasil, no momento que foi, não é qualquer país. A cidade não é qualquer cidade. Exige uma resposta à altura. Infelizmente, não deu, pessoal. Não deu. Pronto, é isso mesmo. Cirano, eu vou só aqui, se me permite. O projeto não é de Jaime Lerner. A Urbana contratou Jaime Lerner e deu um presente para o Estado que não foi implantado o projeto de Jaime Lerner. Não é esse que está aí. Totalmente diferente. Jaime Lerner era um mega projeto, que não era nem um projeto, era um conceito. O projeto ele tem que desenvolver, projeto básico, executivo, enfim, local, estação. Não, o projeto dele, inclusive, ele pegava Agamenon, era um projeto Avenida Norte, toda aérea, que hoje, nos dias de hoje, ia ser assim, extremamente questionado, quando você vai e sobe lá com elevados, que no passado não era uma coisa, enfim, que hoje você questiona, foi questionado os viadutos, que eram para beneficiar o transporte público. Tá? Lógico, porque você ia fazer com que o corredor da Agamenon tivesse a possibilidade de implantar um corredor de BRT muito mais rápido. Mas, enfim, isso aí foram águas. Então, o projeto não é Jaime Lerner. O projeto era para ficar pronto em 2014, então faz 2 anos, está atrasado. No caso específico do corredor leste-oeste, a obra está parada, todo mundo sabe o motivo, tá certo? Ou seja, a Mendes Júnior, o consórcio Mendes Júnior que tocava essa obra, ela foi, enfim, denunciada na operação A, B ou C, ela foi punida porque ela parou a obra, e como é uma obra do Estado, ela requer que o agente público ele tem que fazer todo um trabalho de levantamento do que está ali implantado, porque ele não pode licitar sem que isso esteja bem levantado, porque senão depois ele vai responder. Ele pode ter pago 2 vezes. Não é isso? Então, hoje a gente está num problema que seria, hoje, o corredor norte, no caso do leste-oeste, é o contrato da Mendes, que está parado, não tem previsão, eu não tenho previsão, André aqui, porque isso é obra da CECID,
Secretaria das Cidades, que não está com representante aqui. Sei que está sendo tocado no sentido de levantar os remanescentes e ser relicitado. No caso do Norte e Sul, ele está avançando, não da forma que a gente gostaria, mas está avançando. No dia 18 de junho, a gente inaugurou o último terminal de Abreu e Lima. Tá certo? Ou seja, o corredor Norte e Sul está com todos os terminais integrados, estão em operação. Não foram feitas as adequações ainda, que serão feitas na PE 15 Pelópidas e Igaraçu, para permitir que o embarque seja feito em nível dos BRTs. Só é feito embarque nível no terminal de Abreu e Lima. Ainda temos 2 estações a serem concluídas no corredor Norte e Sul. E provavelmente nós vamos construir mais 2 estações entre Abreu e Lima e Pelópidas, ou entre Abreu e Lima e Igaraçu. Essa obra está caminhando, ou seja, o alargamento da ponte vai ser feito, do viaduto. A segregação das faixas vai ser feita. Então a gente vai ter um problema que é um problema seríssimo. Como resolver a Cabugá? A Cabugá, no projeto que nós apresentamos e que teria sido aprovado, ela requeria que aquela área da Vila Naval ela fosse desapropriada algo em torno de 7 metros, para permitir que a gente pudesse colocar o corredor de BRT como faixa exclusiva. Isso também não avançou. Então, infelizmente, a Cabugá não tem uma solução para curto prazo. A solução que está sendo dada para Cabugá, que não é para Cabugá, é mais para a Avenida Norte, é um projeto que está sendo implantado pela Prefeitura para evitar os giros de quadra. Também com o objetivo único de aumentar a velocidade do sistema de transporte público. Tanto é que os empresários é que pagaram o projeto, toda a parte dos estudos foram pagos pelo empresário de ônibus, ou seja, o estudo, as contagens, enfim, as velocidades, o planejamento, o plano de circulação, e que está sendo implantado pela Prefeitura, foi feito o primeiro agora, recentemente, que foi a proibição do giro à esquerda na Cabugá, nos 2 sentidos, tanto no sentido cidade-subúrbio, como subúrbio-cidade. E será feito também lá na Praça da Picanha, enfim, tem lá professor Elduzan, enfim, tem algumas outras intervenções que serão feitas com esse único objetivo, como mudar a velocidade do sistema de transporte. Então, é uma ação, a Prefeitura vem trabalhando, ou seja, posso dizer a você, no passado, essa ação era muito tímida, hoje é uma ação muito mais, e ainda é lenta para a necessidade da população, não discuto isso. O que eu estou discutindo aqui são fatos e dados. Uma coisa é a gente aqui vir aqui de uma forma muito ampla, o transporte público precisa muito de investimento. Uma coisa que não se discute hoje é quem vai financiar o transporte público. Vocês sabem que o transporte público é financiado pelo usuário pagante, na sua grande maioria. O Estado hoje já financia os BRTs, os 2 lotes relativos aos BRTs. O Estado banca isso, parte desse serviço, porque a tarifa não pagaria. A tarifa não paga, e a quantidade de passageiros, de passageiros que são integrados é muito grande, e não pagam, isso não paga 2 passagens. Então, isso é uma discussão que tem que ficar, porque a gente tem aqui um ponto que é o custo do sistema de transporte e quem vai pagar o sistema de transporte. Eu posso aumentar o custo? Posso. E quem paga? Tem condição de pagar? Suporta esse pagamento? Ou o Estado, ou algum fundo, ou a CID, enfim, o que é que seja, precisa ser dado um recurso para isso. Mas a gente quer melhorar o sistema de transporte e, assim, a conta quem paga. E fica sempre um joga para o outro joga para um, e no final, enfim, não se define. Então, enquanto isso não se define, algumas ações podem ser feitas e que estão sendo feitas. Talvez concordo 100%, não na velocidade que a população e que o usuário gostaria. A gente que está dentro do sistema, a gente sabe disso, ou seja, as carências são muito grandes. Mas eu acho que a gente tem que ver assim para o lado que é o que está sendo feito, porque podia não estar sendo feito nada. Só no desejo, tem aqui um projeto para implantar um monotrilho. Nem isso nós temos, mas podia ter. Então um dia vai sair. Ou um VLT, mas isso a gente tem. Então pelo contrário, a gente acha extremamente importante que discuta isso, Cirano. O sistema de transporte sobre trilho, ele é importantíssimo em qualquer cidade do mundo que está crescendo. Tá certo? Ele é importante para transporte de massa. Não tenha dúvida. Precisa só que é um projeto que você sabe, conhece, que ele não é rápido. Ele é um projeto longo. A gente podia ter iniciado o que estava previsto, que era o monotrilho, para usar, vindo pela Avenida Norte e pegando a Agamenon. E a gente estaria hoje com esse elefante branco parado no meio da rua, porque não ia ter recurso para pagar. Porque ninguém, quando foi feito, a crise que ocorreu, ou seja, o que é que tem parado no Brasil hoje?
quantas obras estão paradas no Brasil hoje. Então, enfim, foi feito um projeto que a gente entende o BRT. Foi colocado o BRT? Foi. Ele preserva uma faixa. A gente quer preservar uma faixa. Ele pode ser no futuro um VLT. Por que não? Mas preservou a faixa. O mais difícil é ter as faixas preservadas, como Curitiba fez. Ele preservou e está implantando um metrô. Agregou, ele conseguiu ali fazer uma grande... Ou seja, o BRT em Curitiba ele não atende mais a população. Ele é insuficiente. Então partiu-se para um modal que pudesse suprir essa necessidade. E hoje é o metrô que deve estar, não sei nem como está, que eu estou fora do sistema sob trilho já há algum tempo, mas eu não sei como está andando lá o metrô de Curitiba. Bom, era isso, gente. Bom dia. Meu nome é Jailson Silva, eu sou blogueiro, né, sou buçólogo e também faço parte da Antuef, com o Frederico. Veja só, levando em pontos que o doutor André falou, que ele disse que os terminais agregados ao metrô foram inaugurados, ele citou dois. Foi Prazeres e foi Cosme Damião e Santa Luzia. Santa Luzia, que o senhor não citou. Perfeito. Santa Luzia, Cosme Damião e Prazeres, tirando Joana Bezerra, que é o único que funciona a contento. Apesar do projeto não foi feito de acordo com o que foi apresentado. Correto? Mas Prazeres, Cosme Damião e Santa Luzia. 8 linhas de ônibus, em média, para cada terminal desse. Só está funcionando 2. Em Prazeres, uma que não leva nada e ninguém é nada, que é de TI, aeroporto, para Prazeres, não carrega ninguém. A outra linha é Prazeres, a linha 206, Prazeres, Barro, que o motorista ele chega na entrada do terminal, ele olha, não tem ninguém na plataforma, ele vai embora. Não tem ninguém. Inauguraram para gerar dados. Cosme Damião. Outro terminal que deveria ter mais linhas, não tem. Deveria ter até uma linha de BRT, tirando a do Derby de Camaragibe e levando lá para Cosme Damião, que em 5 minutos, saindo de Cosme Damião, se passa pela estação de Camaragibe e seguiria para a cidade. Pelo menos até o Derby. E isso pegaria o pessoal dos bairros ali, todos eles, e já desviava de um terminal só, que ainda vai passar por uma reforma. Essa reforma teve a desapropriação ao lado do terminal. Tem pessoas que eu fui entrevistar, moradores que foram desalojados dos locais. Até hoje, muitos não receberam o dinheiro, outros receberam pela metade. Correto? Está lá, servindo de estacionamento para a Mob Brasil. E para o pessoal fumar droga, em geral. E ponto também de roubo. Aqui, ó. Fui assaltado lá, perdi meu celular, estou com meu reserva número 2, que o número 1 já foi embora. Entendeu? Já foi também aonde? Na Avenida Sul, que eu fui roubado também. Então, por aí se tira. Então, aí vem também a questão dos terminais 3 e 4. Bom, eu falei diretamente lá na Mob Brasil, em uma entrevista, uma visita que eu fiz na garagem. Eles disseram, a gente até se propôs a terminar os terminais, mas o governo disse que não pode. Isso é impossível. Eu acho um negócio errado. Se uma empresa, e ela disse que não queria receber, ela queria terminar que para ela iria ganhar no que ela ia transportar futuramente. E ela está certa. Mas beleza. Para o governo do estado e para a prefeitura em geral e federal, eu acho que fazer licitação e contratar a empresa e ver quem é que vai ganhar e quem não vai ganhar, eu acho que deve ter alguma vantagem nisso aí, do que receber, né, uma doação de uma empresa que quer terminar o terminal. O Terceira Perimetral não tem nada para fazer, minha gente. Nada. Colocar as telhas que roubaram, estava lá uma pilha de telha, mais de 300 telhas foram roubadas, ninguém falou nisso. Isso quem disse foi a própria funcionária da BBC, que roubaram, porque a mina só está lá de manhã até as 6 da noite. À noite não tem ninguém. Certo? O da Quarta Perimetral, até um pé de melancia tem no meio do terminal. Você pode passar lá que tem lá o pé de melancia. Eu já vi a melancia. Quando ela tá lá para quem quiser colher. O terminal está todo rachado o piso. Sem passar ônibus. Como é que pode? Que material é esse? A gente tira até pelo do Barro. O terminal do Barro está todo rachado o piso. Quer dizer, não tem ninguém para investigar ou então fiscalizar essas obras e que tipo de material se usa nessas obras. O terminal de Afogado, que foi reformado agora há pouco, está com piso cedendo. Tem lá 2 banheiros e o funcionário disse que não pode abrir os banheiros porque o pessoal vai depredar. Como não pode?
Só quem pode usar os banheiros é os funcionários ali do terminal de afogados. Entendeu? Então são tantas coisas que a gente vê. Ó, meu blog hoje ele nem tem 2 anos. Eu já vou chegar a 1 milhão de acessos. No Facebook, estou chegando todos os dias, eu olho, tem 2.000, 3.000 pessoas acessando lá meu blog. Chama Blog Grande Recife Mobilidade Pernambuco. Então, é uma forma que eu criei para interagir com o usuário, interagir com o pessoal mais dos bussólogos, que são estudiosos e são pessoas que gostam, têm um hobby de gostar de ônibus e de transporte público. Então, é com eles que a gente se informa e as pessoas se informam com ele. Eu fico muito assim feliz quando eu chego em época mesmo que vai ter greve, que eu entro no metrô, que eu entro no ônibus, e eu vejo a pessoa com o celular e com o tablet ligado vendo meu blog. O Grande Recife prometeu colocar aí o WhatsApp para funcionar. Até hoje está se esperando. Anunciou em todos os jornais de WhatsApp, uma coisa simples, para mandar foto, denúncias. Se quiser e botar no ar, com certeza vai chover. Do mesmo jeito que no meu WhatsApp do meu blog chove de denúncias. Entendeu? Mas a gente não tem nem para quem mostrar. Apesar que alguns a gente até repassou para o Ministério Público, para o doutor Graça, né? Humberto Graça. Entendeu? E por aí a gente tira aí várias coisas que acontecem aqui em Pernambuco, mas é tudo empurrado para debaixo do tapete. O cidadão ali falou sobre o projeto Jaime Leme. O projeto é do doutor Jaime Leme, sim. Certo? É dele. E sabe o que foi que ele disse em entrevista ao blog de Olho no Trânsito de Roberta Soares? Minha gente, quando falar em BRT, não fale que o de Pernambuco é meu projeto, não. Aquilo ali é um BRT, não. Aquilo ali é um articulado melhorado. Entendeu? Não fale, está lá a filmagem e ele falando, por favor, não agregue o nome do meu projeto a Pernambuco. Foi vergonhoso. Eu falei com o Roberto Soares, ela disse, rapaz, eu tive vergonha na hora quando ele falou isso lá em São Paulo, se eu não me engano, foi a entrevista. Que ela foi para lá entrevistá-lo. Então, se vocês verem o BRT que está sendo feito no Rio de Janeiro, o Transolímpico mesmo, rapaz, é uma coisa, é show de bola. Transbrasil, rapaz, se chegou dinheiro para fazer o calçamento do BRT na Caxangá toda, não fizeram. O piso é o mesmo piso que os ônibus antigamente usavam, não foi feito nada, a não ser na plataforma. A semana retrasada mesmo, a empresa Mob Brasil contratou uma empresa e limpou as estações por fora, que estavam sujas, imundas. Entendeu? A empresa mesmo, ela se preocupa com isso. Não estou aqui puxando um sardinha, não, mas o órgão gestor, o Grande Recife, não se preocupa com isso. O representante da Urbana ali falou que estava antigamente, em 2000, não sei quando, tinha 1.000 assaltos por mês. Não tem esse dado, de jeito nenhum. Aqui se existia, em média, por ano, 300, 350 assaltos por ano. Né? E hoje, a quantidade de assaltos que teve aqui em Pernambuco aumentou, bateu recorde. Não houve redução. Então, é dados da própria SDS. Então, se eu fosse falar aqui, eu ia passar o dia todo falando só alguns pontos. Questão da Cruz Cabugá, isso aí que fizeram hoje. Eu tenho uma matéria que um amigo meu me deu de presente falando sobre esses giros que já era para ter acontecido há décadas. Fizeram agora, uma coisa tão simples. E a gente já comentava, a gente até no dia que ele me deu a matéria, eu fui lá e ele me mostrou, uma coisa tão simples, fizeram agora, idêntica ao que ele pensou. E ele é um estudante. Na época ele tinha nem 18 anos quando ele falou comigo. Entendeu? São coisas simples que o pessoal não coloca em prática. Dá-se para colocar a faixa azul do Tacaruna até aqui, o 13 de maio. Vou botar para fiscalizar e multar. Entendeu? Dali da abolição até o DERV, dá sim para colocar a faixa azul. Né? A estação lá da Madalena, ontem mesmo teve um acidente, uma moto e um carro de frente, porque o pessoal está vindo pela contramão, não tem fiscalização, escuro, o pessoal está usando ali dentro para roubar, usar droga, né? Uma estação dessa aqui em 3 meses fica pronta. A questão das 2 estações que vão fazer aqui na Conda Boa Vista, beleza, ok, vão fazer, vai ser ótimo, vai melhorar bastante. Mas, infelizmente, não vai atender a expectativa da população. Porque eu vejo pessoas de idade que tem que pegar mais um ônibus, certo que ela não paga, mas ela tem que subir no ônibus. Né? Tem o esforço, tem a perda de tempo. Né? A gente, quando ficar velho, a gente vai sentir que realmente esse esforço de subir e descer no ônibus, não quem não pega ônibus,
né? Mas quem pega sabe disso. E a questão do BRT com catraca, o que a gente viu essa semana agora foi uma coisa absurda. Pegaram uma linha normal, colocaram o BRT, transformaram ele em um ônibus articulado, colocaram a catraca na frente do ônibus. O ônibus passa a metade do seu percurso em frente das estações de BRT. Metade é por Boa Viagem e Avenida Recife, e a outra metade é pela Caxangá toda. Um ônibus gigante daquele, que ele é mais largo do que qualquer articulado, ele é mais largo. Em 2 vias só, porque a Caxangá tem 3 faixas. Uma está com BRT e 2 carros e ônibus. Aí vieram agora com 14 ônibus grandes, colocando para parar no lado das calçadas. E as pessoas, sabe o que o pessoal fala? Eu trabalho na Caxangá e vejo. Eita, agora tem BRT ali, aqui, é. Quer dizer que eu posso tanto fazer, eu pegar aqui e ali. Tem gente que pegou o ônibus, eu estava dentro do ônibus. Olha, eu vou até Camaragibe. Não, moço, isso aqui vai até a Várzea. Quer dizer, nenhum ônibus botaram, nem pintaram o ônibus, por exemplo, para colocar uma outra cor, a cor da empresa, para descaracterizar, nada, deixaram a mesma cor da Via Livre. Então, e por aí foi. É o nome sim. Né? E isso o que aconteceu? Custa nada na Caxangá, do Derby até o final da Caxangá, por onde ele passa, colocar para ele parar mesmo nas estações. Quer dizer, tá havendo um transtorno. Se você for de 5 até as 8 horas da noite ali na Caxangá, tá o BRT parado. Eu contei mesmo ontem 8 BRT da linha 040, que agora é articulado, parado ali entre o Pernambuco da Sorte até o Hospital Barão de Lucena. Porque trava ali, trava. E o pessoal que está lá em Boa Viagem esperando? Será que o resto dos BRT... Porque no terminal está lá parado, 4, 5 ainda. Só sai se houver demanda. Se não houver demanda, os 14 não saem para rodar, não. É cada cá no seu horário. E por aí vai. E outra coisa, doutor André. Horário de pico, o senhor pode ir para o Barro, o senhor pode ir para a estação da PE15, Pelópidas, está cheio de ônibus. Joana Bezerra, principalmente, a linha circulares, o pátio está cheio de ônibus lá, parado. Horário de pico. Sabe o que foi que o fiscal me disse? Que ele não fala publicamente, porque ele tem medo de represália. Gente, a gente no horário de pico não consegue fazer os horários. A gente coloca alguns ônibus. E esses carros que estão parados aqui, depois eles vão refazer os horários deles no horário que não é de pico. Porque numa viagem, dá para ele ir e voltar e fazer 2 em uma viagem. Porque não tem trânsito. E cobra aquele horário que ele não fez. E o Grande Recife fiscaliza. Mas não fiscaliza como deve ser feito. Né? Tem uma empresa de ônibus aí, a Veracruz, que está no sistema com um lote gigantesco, que é o lote 4. A empresa está caindo aos pedaços. Correto? Uma empresa que foi penalizada até pelos próprios gestores mesmo disso. Pegou 3 terminais, praticamente ela está tomando de conta. Quer dizer, ela tinha uma renda de arrecadação de dinheiro muito grande e hoje ela caiu, porque ela está pegando... Ela pega só o pessoal que vem do bairro, pronto, o dinheiro vem para ela. Mas o pessoal que vem do metrô, que vem maciçamente, ela foi muito penalizada com isso. Foi. E com isso ela está tendo problemas de renovar sua frota. Foi o que ela fez agora, recebeu 50 ônibus, está recebendo, né? Ainda não recebeu tudo. Mas com a frota que ela tem, isso aí não é nem 1% do que ela está renovando. E os ônibus, tem ônibus 2005, 2006 rodando, a gente sabe que não era para estar rodando. Ônibus que ainda é para estar rodando pelo sistema, que o doutor André sabe, é de 2008 para cá, ainda é para estar no sistema. E quer dizer que ninguém fiscaliza, ônibus não tem elevador, ônibus não tem cadeira nas últimas filas, tem barata dentro, entendeu? E outra coisa, eles dizem que não tem condições porque o Grande Recife ainda não terminou a licitação, que era para ter sido feita, não foi feita e pronto. E ninguém fez e ela está renovando agora, procurou a carroceria mais barata, que é a Comil, que é o ônibus mais barato que hoje tem no mercado, para colocar aqui. É o que a Cidade Alta faz, né? É o que a Transcol faz, é o que a Pedrosa faz, colocar um ônibus mais barato, porque realmente eu acho que, para eles, eu acho que eles não estão sendo remunerados o suficiente para colocar um ônibus de qualidade. E aí entra na caixa preta aí do sistema de transporte, que é as contas, para ver como é que é isso, né? Mas era só isso mesmo que tinha para falar. Quem mais fala? Se vocês me permitem, mais uma vez, eu vou fazer aqui, eu não vou ser muito rápido. Eu vou reafirmar, e se você quiser vai ao consórcio, que o projeto que está implantado em BRT não é o de Jaime Lerner.
Ponto. Aí assim, a gente vai para lá e eu lhe mostro, até bom que você tem um blog. Está convidado aí ao consórcio para eu lhe mostrar os projetos. 2, a Mó Brasil não limpou estação nenhuma. Quem limpou a estação foi o consórcio que contratou a empresa no início do mês de julho. Então a gente está limpando. Eu tive ontem, justamente ontem à tarde, por um acaso, fazendo a fiscalização das estações, da limpeza das estações de BRT. Porque a gente estava sem contrato, estavam horríveis. E a gente também está agora fiscalizando o comércio ambulante em 11 estações do núcleo central. Saindo do Tacaruna, ainda até a prefeitura, passando por todas as estações, da Cabugar, Riachuelo, enfim, Nossa Senhora do Carmo, indo até a prefeitura. Então, ontem à tarde a gente estava fazendo isso. Então, outro ponto, não é a Mó Brasil que está fazendo... estou aqui, veja, aqui, o último ponto, também contestando. A Mó Brasil, em hora nenhuma, quis retomar as obras por conta dela. Pelo contrário, ela queria pagar a obra e colocar dentro de um contrato de concessão, para que o Estado pagasse dentro do que ele paga já hoje, subsídio. E o Tribunal de Contas e a Procuradoria entenderam que não era possível, que o contrato deles era de prestação de serviço de transporte e não de construção, e incluir dentro desse contrato a conclusão dos terminais da terceira e quarta. Também, eu só estou contestando porque são os fatos. Eu não posso contestar com você em relação à qualidade, em relação a prazeres, que realmente está com 2 linhas, está horrível, porque está previsto aí que entre novas linhas do município. E são fatos, eu não contesto, tá certo? A questão do que você colocou, do piso, está rachado, enfim. Mas eu trago essa colocação para vocês aqui para ficar uma coisa bem clara. A Mó Brasil não quis sim concluir o que estava pendente, mas ela queria incluir dentro do contrato. A Mó Brasil agora está oferecendo gratuitamente a construção de 2 estações na Conta da Boa Vista. E não tem problema, já apresentou o projeto e ela vai construir. Por isso que eu disse que começa rápido, porque não depende do Estado. E deve começar, e já foi aprovado pelo prefeito da cidade do Recife. Então isso aí não está dentro do contrato. Por que ela está fazendo isso? Porque ela é boazinha? Não, porque ela sabe que em colocando essas estações ela reduz outras linhas. A exemplo da 437, que é da CRT, mas é do grupo, tá certo? Que opera hoje, só opera a linha porque não tem as estações da Conta da Boa Vista. A gente não permitiu que a linha fosse extinta, porque o usuário sofreria com isso. Então o usuário tem a possibilidade, aquele usuário que não pode andar, ele não vai andar no BRT porque ele teria que andar muito, mas o usuário não vai ter a perda do seu deslocamento, e era isso que a gente se preocupou. Então quando hoje o custo do sistema fica maior. O sistema está ineficiente, isso é fato. Se não está pronto, ele está ineficiente. Então se paga mais. Então eu só coloquei já só esses 3 pontos, tá certo? Porque são pontos que eu posso assim garantir a você e comprovar a você. O resto é a questão relativamente ao serviço. E aí você coloca que é questão de horário, cumprimento de horário, que a gente tem dificuldade de cumprir horário, tá certo? Que a gente tem em alguns momentos superlotação, temos sim. Que hoje a gente tem uma conta que tem que ser fechada, porque quem paga na permissão, a conta do sistema é o usuário pagante. E o que a gente tem hoje de evasão é muito grande. As pessoas às vezes nem se preocupam na sociedade quando as pessoas entram gratuitamente no ônibus. Mas entenda ele que ele vai pagar por a conta, ou seja, alguém vai pagar por isso. Quem vai pagar é o usuário que pagou. Porque o idoso já não paga. O deficiente, hoje nós temos 10,5% dos usuários transportados são deficientes. E a gente sabe que isso não é verdade. A gente sabe que isso não é verdade. Então, o que é que está havendo? Uma grande evasão, com uso indevido de cartões, e, enfim, e que isso tudo impacta na qualidade do serviço de transporte, o custo do serviço de transporte, e quem paga é a população. Aí fica sempre uma briga. Puxa para um lado, puxa para o outro, e a gente, no final, não consegue, de fato, ter um serviço que pudesse ser melhor. E eu jamais vou discutir isso com você e com qualquer um que use o sistema de transporte. Porque eu ando no sistema de transporte, eu vejo o sistema de transporte. Eu posso dizer assim, categoricamente, eu não estou sentado no biru. Eu saio e vejo. E sei os problemas. Enfim. A gente luta, é uma luta muito grande, muito forte. E a gente sabe que não é fácil. Isso aqui vem de décadas. O que a gente precisa fazer, eu vejo assim, voltando, só concluindo a minha velocidade. Se a gente tiver velocidade no sistema de transporte, a gente reduz custo. Porque eu preciso de menos frota. É lógico, se eu tenho a velocidade diminui, eu preciso de mais ônibus. E é uma questão perversa essa lógica. Porque cada vez mais a população, o usuário quer mais ônibus. Mesmo que ele passe 2 horas dentro do ônibus.
O que ele quer é embarcar. Depois que ele embarca, tá bom. Ficou preso no colchete, mas está embarcado. Em vez de estar no terminal, ele está embarcado. Essa lógica é perversa, porque você aumenta a quantidade de ônibus e não consegue aumentar o número de viagens. Você não consegue ofertar mais lugares. E aí a gente está vivendo isso ao longo do tempo. Cada vez está pior. Em algumas situações está melhor. Eu cito o exemplo sempre lá, Boa Viagem. Deu um ganho de 32% na velocidade. A gente consegue cumprir a programação. Se você for para uma linha que é supercarregada, a linha 080, que é Joana Bezerra, Boa Viagem, a gente dá os intervalos de 4 minutos. E garante, porque tem até carro sobrando. Eu não consigo dar menos, porque não dá para você colocar na bandeira um carro e com menos de 4 minutos. O carro está vazio, você vai para a bandeira e o carro vai encher e sair com o carro. Então a gente consegue dar, aí as pessoas esperam. Elas sabem que vai ter outro carro. Em algumas situações, não. Você vai para um terminal Pelópolis, PE15, você tem qualquer problema na BR, você não sabe quando vem o próximo. Aí o cara vai de qualquer jeito, pula até em cima do carro, porque ele não sabe qual é o próximo carro que chega. Entendeu? Então a gente tem problemas que precisam de fato, ou seja, é uma situação muito mais, que envolve uma situação muito mais, eu digo assim, crítica. Então, para mim, a velocidade do sistema de transporte ele é o prioritário. O resto, ninguém quer, assim, o usuário até quer um ar-condicionado. Mas o que ele quer é velocidade. Pergunta a ele se ele quer sair do terminal da Macaxeira, chegar na cidade em 40 minutos, ou quer ir no ar-condicionado para levar 1h30. Você quer ir no conforto? Claro que ele não quer. Porque ninguém está ali para andar de ônibus. O cara está ali é só um serviço de deslocamento. Ele quer chegar o mais rápido possível no seu local e sair o mais tarde possível de casa. E o que a gente vê hoje é o inverso. Os terminais integrados hoje, a hora de pico começa às 5. A hora de pico era às 6. Começa às 5, porque se ele sair às 6, ele não chega às 8. Ele vai ter que sair às 5, às 4h30, e a gente agora, o serviço da gente começou a reduzir, ou seja, começou a trazer o serviço, que era pico, ou seja, você estava com a frota máxima a partir das 6, agora você está com frota máxima nos terminais a partir de 5h15. Por quê? Porque as pessoas têm que sair para poder chegar no seu horário. Bom, eu estou concluindo aqui, era isso que eu queria deixar para vocês. Eu queria agradecer, não sei se a gente está aqui, porque eu não viria para esse debate, até porque ficamos na dúvida, eu liguei até lá, tentei falar com o próprio vereador, mas ele estava fora, falei com o irmão, porque ele estava muito confuso. Quem viria para o debate? Se seria operação, se seria planejamento. Tá certo? A gente ficou aqui, no final foi o pedido, não, o consórcio tem que participar. Se eu vou, tá certo? Porque eu tenho uma visão talvez um pouco mais ampla da situação, tá certo? Mas eu tenho um compromisso, eu ia pedir a vocês, inclusive, se possível, que eu pudesse sair, era às 11, mas já são 11h05, daqui a 10 minutos, enfim, quisesse. Sem problema. Sem problema. É coisa rápida, né? Assim, algumas demandas que o pessoal mandou pra gente, com relação a Joana Bezerra, né? Se há previsão para integrar algum ônibus da Zona Norte, né, visto que tem alguns ônibus que fazem terminal, fazem passagem ali ao lado da Joana Bezerra. Muita gente questiona se não daria como abrir um espaço no terminal, até parece ter um espaço lá, uma plataforma, né? Isso, uma plataforma que está lá vaga, se não teria condições de fazer isso e se tem, quando isso iria acontecer. Né? Outra coisa que eu queria perguntar era com relação assim, se o Grande Recife estuda alguma política para incentivar o uso do vale eletrônico. Né? Porque a gente não vê incentivo nenhum ao vale eletrônico, pelo contrário, a gente vê uma imposição, à medida que tira o cobrador e o camarada é obrigado, nitidamente é obrigado, só anda se tiver o vem. Enquanto outros estados, outras cidades, existe uma diminuição na tarifa, existe um desconto para quem compra antecipadamente o cartão e paga a passagem. Né? Outra coisa que eu queria saber, assim, foi falado que vai fazer essas paradas na Boa Vista, essas 2 paradas na Boa Vista, mas eu quero perguntar assim, essas paradas que foram construídas, estão lá, estão lacradas, elas foram construídas com dinheiro público, até onde me tem essa informação foi dinheiro público. Vão ser destruídas, quem se responsabiliza por isso, o que é que vai acontecer? Porque o dinheiro público ele tem que ter uma finalidade, né? Você constrói, de repente muda o projeto, destrói, alguém vai responder por isso, alguém vai pagar por essas passagens, por essas paradas que vão ser desativadas, ou o que é que vai ser feito com elas, né? Porque se não podem pegar o dinheiro público, usar dessa maneira e de repente mudar o projeto e fazer de outra maneira, e o projeto foi nem implantado ainda, já vai ser destruído, vai ser, não sei qual é o final dessa história ainda, né? Mas vamos querer saber e vamos acompanhar.
há também a questão da catraca no BRT na Boa Vista. Será se teria condições de colocar a catraca no BRT para que o pessoal faça essa utilização até que fiquem prontas essas duas estações? Né? Não seria uma descaracterização permanente, mas apenas temporária do Via Livre BRT. E, assim, para finalizar, né, assim, o senhor trouxe aí os dados que diminuiu os assaltos na região metropolitana. Eu acho que inclusive uma jornalista da Folha aqui, se o senhor tiver realmente esses dados, isso é matéria de capa. Porque várias vezes aqui foi de capa os assaltos. Então, se tiver realmente esse dado aqui, tenho certeza aí que a Folha e os outros jornais têm interesse em saber dessa notícia. Obrigado e agradeço, doutor André, pela presença aqui, viu, doutor? Bom, rapidamente, é o seguinte, as paradas na Conde da Boa Vista, elas vão ser utilizadas pelo transporte convencional. As paradas não vão ser demolidas. Elas vão ser adequadas para permitir com que os ônibus convencionais parem numa parada daquela. Ela já está, o piso dela é o piso igual à parada convencional, porque ela foi construída para o BRT parar com porta à direita. Então ele tem toda a condição de receber esses ônibus convencionais. Quem vai fazer a intervenção é a própria MOB Brasil. Está se propondo também a construir essas duas e adequar essas 6 paradas, que são 3 por sentido. Então seria adequado pela MOB Brasil, não haveria o recurso público que estaria sendo gasto para quebrar, porque não vai quebrar, vai adequar. Com relação à situação que você coloca, as linhas de Joana Bezerra. Nós temos 12 linhas de Joana Bezerra que passam fora do terminal. Imagine que você coloca uma linha dessa para dentro. Como é que vai ser as 11 linhas que não foram, as 11 comunidades que não foram beneficiadas com essa linha dentro do terminal? Então, está se estudando isso, o planejamento está estudando. Você vai dizer assim, eu do ponto de vista operacional, entendo que vai ser o terminal de Joana Bezerra, que saiu do caos, se a gente colocar a linha para dentro, vai voltar para o caos, porque eu não tenho, veja, um terminal hoje que já transporta em torno, hoje eram 44 mil usuários dia. A gente está hoje com as catracas do metrô, esse número já chega a 52 mil usuários dia, porque muita gente não pagava no terminal de Joana Bezerra, manda pagar quem queria. Bom, então isso aí significa que aquele terminal que foi pensado para um determinado serviço e que está pensado para o BRT, você vê lá que lá do terminal ele é para o BRT, eu não posso parar um ônibus lá, é impossível, porque ele é muito alto, ele está lá com uns 90 centímetros dele, o cara não tem como parar. Então o terminal, eu estou falando aqui operacionalmente, o planejamento está lá estudando. Tá certo? E eu tenho aqui me colocado numa situação de, enfim, como é que ele vai decidir isso? É uma linha só, essa linha vai bombar. Todo mundo sabe, porque não tem a Zona Norte, não tem integração, não tem SEI. Você vai dar o SEI. Então isso é uma coisa que eles precisam avaliar, e eu aqui do lado de cá vim na parte operacional, onde vai botar, onde vai colocar. Porque eu começo com uma frota lá com 9, 10 veículos, e com uma semana tem 20. Porque ele não consegue transportar com 9 e 10, porque a demanda cresce, porque as pessoas vão migrar para essa linha. Um outro ponto que você colocou, Frederico, foi em relação a estimular o VEM eletrônico. Eu concordo plenamente. Veja, isso é uma situação que hoje o consórcio, junto com a Secretaria de Defesa Social e junto com a Urbana, eles estão fazendo um trabalho, ou seja, de combater assalto. Tá certo? Como reduzir? No caso, não é combate, é como reduzir os assaltos. E uma das coisas que estão levantadas é você retirar o dinheiro do ônibus. Para você retirar o dinheiro do ônibus, você tem que dar um vale eletrônico, ou seja, o VEM comum, que qualquer um pode comprar, mas você tem que criar diversas condições para isso, inclusive estimular. Isso que você coloca aos domingos é um contrassenso. Você pagar no domingo, você paga inteira com o VEM eletrônico e paga meio em dinheiro. E domingo é o dia que tem mais assaltos, estatisticamente comprovado, domingo é o dia onde ocorrem mais assaltos. Mas não é por acaso, é porque domingo onde tem mais dinheiro dentro do ônibus. É o dia da semana, porque você tem quase 70% da renda é dinheiro aos domingos, enquanto no dia normal está em 33%. Então isso aí está sendo estudado, isso aí está sendo definido. Uma coisa que já foi estabelecida foi a questão das câmeras, isso aí já tem. Os veículos novos que vão ser cadastrados, eles vão ter que ter 4 câmeras. A especificação do tipo de câmera também foi especificada, porque não tinha especificação. Então a SDS reclamava muito da qualidade das imagens.
Você tinha a imagem, mas a qualidade da imagem não permitia com que você identificasse ou pudesse vir a identificar quem praticou o assalto. Além disso, a gente está colocando dentro dos ônibus um botão de emergência. Esse botão de emergência é quando, depois do assalto, nunca durante o assalto, que o motorista possa apertar o botão e com isso ele vai saber latitude e longitude, onde foi feito, onde foi o assalto com precisão. Não é que ele vai resolver o problema do assalto, mas ele vai mapear isso com muito mais facilidade. Estatisticamente, para eles é muito mais fácil, porque você tem as informações que vêm do motorista. Aí você teria a condição, depois até sabe os locais, você coloca lá, a Cabanga é um local extremamente crítico, é conhecido, é feito, diversas operações estão sendo feitas lá. Eu tenho aqui nesse WhatsApp a quantidade de pessoas que foram presas, eu não vou passar, porque isso aqui vem direto da polícia, por apreensão dessas operações, inclusive algumas que são com pessoas que não estão fardadas, e tentando identificar, ela não atua, ela apenas informa o batalhão e que ele vai lá, enfim, e faz a sua operação. Uma forma velada, como eles dizem lá, e são os termos da segurança pública. Os números eu sei que são reduzidos. Se perguntar a mim, reduziu. Se não pode dizer você de quanto, mas eu tenho isso no consórcio. Eu não tenho aqui, mas eu garanto que ele teve uma redução do número de assaltos em relação ao mês de maio, que foi onde a gente, eu acho que teve o pico foi maio. E ele vem caindo mês a mês. Isso é fato, isso aí é incontestável, porque são números, e que são números informados para os motoristas que têm que abrir o boletim de ocorrência. Senão o motorista, o cobrador, ele perde lá, se ele for assaltado e não fizer o boletim de ocorrência, ele tem que pagar a renda do ônibus. Então ele tem que fazer esse boletim, senão ele vai ter que pagar do bolso dele. E a gente sabe que os assaltos a ônibus, eles são direcionados aos cobradores. E o usuário, ele apenas está lá no meio, se o cabo puder a oportunidade de roubar um celular, ele rouba. Mas ele não vai assaltar o usuário normalmente. Ele vai assaltar a renda do cobrador e depois ele faz aí, vê se tem possibilidade. Normalmente o ônibus está mais vazio, é no horário já assim que tem fora pico, logicamente, porque ele fica mais, ele visualiza quem está no ônibus, se tem alguém que ele pode suspeitar que é um policial. Tá certo? Isso é uma situação. E por fim, eu sempre faz uma colocação que é a catraca do BRT para a Conde da Boa Vista. A gente já pensou muito nisso. Eu, particularmente, como eu sou gestor de um contrato de concessão, e meu foco também é tentar, de alguma forma, reduzir o custo que o Estado paga, não reduzir o serviço, e seria bom. Todas as pesquisas que a gente fez, a gente implicaria nisso um aumento no tempo de viagem muito grande, porque ele teria que, na Conde da Boa Vista, parar para embarcar todo mundo, e ele iria para o tráfego onde está o ônibus convencional. Hoje, ele na Conde da Boa Vista, ele passa rapidamente, porque ele vai pela faixa da esquerda, de ultrapassagem, ele não para na Conde da Boa Vista. Então, a decisão que foi tomada, que já vem sendo pensado, e que eu acredito, veja, aí volta um pouco para o planejamento, é de não colocar a catraca, porque o prejuízo seria muito maior ao usuário do BRT em relação às velocidades, em relação a quem vem de Camaragibe, tá certo? Eu já venho de Camaragibe, na verdade não venho de Camaragibe, eu já vim integrado de algum lugar. Eu já fui para Camaragibe, então eu venho muito longe. Então, quanto mais impedâncias você tiver para reduzir essa velocidade, mais as pessoas vão sofrer, que é a grande maioria. Então, uma minoria é que usaria a Conde da Boa Vista. Inclusive, a gente tem as pesquisas. A gente pensou, inclusive, em tirar os ônibus da Conde da Boa Vista. Mas a quantidade de usuários do ônibus é 68% dos ônibus, do quem circula no BRT na Conde da Boa Vista. Então, você tem muito mais gente nos ônibus das linhas que não são BRT na Conde da Boa Vista, você tirar inclusive os carros. Mas essa proposta que está aí de fazer nas duas estações, ela é muito mais ampla, não é só isso, fazer em duas estações. Ela tem lá um plano de circulação, onde você reduz a atratividade do veículo de passeio, você tem que fazer giros de quadra, você não consegue mais. Hoje você entra na Conde da Boa Vista, você vai até quase ao fim da Conde da Boa Vista. Você entra ali na Gervásio Pires, você entra à direita, você tem que sair. O que está sendo proposto aí é você entra na Conde da Boa Vista só para você ter acesso às lojas da Conde da Boa Vista. Mas se você quiser seguir, você tem que pegar a direita, fazer um giro de quadra e voltar para a Conde da Boa Vista. Você vai fazendo giros para fazer com que só vá na Conde da Boa Vista quem tem interesse em parar em alguma loja, algum comércio ou moradia na Conde da Boa Vista. Essa é uma forma de desestimular, tá certo, o uso, as pessoas que usam a Conde da Boa Vista para ganhar tempo.
Porque hoje a tecla da Boa Vista ela é muito menor, muito menos adensada do que já foi, porque as pessoas correm na Conde da Boa Vista, principalmente no horário de pico. No horário de pico ali fica um caos, é um trem de ônibus. Se alguém quiser sobe na passarela ali do Boa Vista, você vai ver eu até brinco, é um trem de ônibus aquilo ali. Em vez de ser um trem, é um ônibus atrás do outro, colado atrás do outro, que não tem como circular. Mas, gente, era isso aí. Eu acho que eu vou pedir a vocês aí, tá certo? Essa aqui é a nossa colega aqui, que me permita aqui, me dê licença, tá? Eu não sei se eu respondi, mas, Jailson, eu vou passar meu telefone para você. E gostaria, até porque você tem um blog, seu blog é muito que a gente tivesse, não, continue fazendo as críticas, mas as informações que eu posso lhe garantir, eu queria que você não passasse a informação que não foi a correta, porque ela lhe mostra. Ou seja, o projeto não é Jaime Lerner, quem limpa a estação não é a MOL Brasil. E a MOL Brasil, não vou nem falar do passado, que ela ia construir, mas era dentro do contrato. Isso aí é o passado. Tá certo? Gente, obrigado aí. Em nome do vereador, eu quero agradecer aqui a presença e a participação do doutor André. Muito obrigada. E eu passo depois a palavra para terminar aqui a nossa audiência. Okay. Obrigado. Até logo. Deixa eu passar só meu telefone ali para o colega. Doutor João Técio, quer falar alguma coisa? Doutor Luiz Felipe, quer acrescentar alguma coisa? Só agradecer a oportunidade, dizer que a OAB está interessada em discutir todas as matérias, dizer que inicialmente nós fomos convidados para participar da audiência pública que travava sobre a questão das obras BRT atrasadas, não necessariamente só o metrô. Uhum. E que seria interessante trazer para esse debate o pessoal da Prefeitura do Recife ligado à questão da mobilidade. Por exemplo, o secretário de Planejamento e Mobilidade, seria muito interessante que ele estivesse aqui para tratar sobre as questões futuras, né? Porque aqui a gente está tratando de momento, a gente está tratando com os gestores estaduais, né? Que é o Grande Recife Consórcio, que ela trata a questão metropolitana, mas a gente analisando a competência do município do Recife, que é o que essa casa pode legislar sobre. Era interessante que tivesse alguém da parte de mobilidade e da parte de infraestrutura do município, né? Assim, era interessante que tivesse alguém aqui para tratar sobre o assunto, porque muitas vezes o que a gente percebe aqui na casa é que a gente discute muitas matérias que são afetas ao município, mas que o município de fato não pode legislar. Então era bom que a gente pudesse tratar sobre assuntos que de fato o município a gente pudesse trazer e sair de uma audiência como essa, que é tão importante, com algum método, algum objetivo específico, né? Com certeza não vai faltar oportunidade. Ok. Fred, quer encerrar, quer falar alguma coisa? Então, nós agradecemos a participação de todos. Em nome do vereador, agradeço a sua presença, doutor João Técio. E aqui dou por encerrada essa audiência pública. Muito obrigada.